Foi resgatado hoje na praia de Ponta Verde e o detalhe, apenas 2 meses. Ele estava sendo, segundo testemunhas e segundo o que foi apurado pela ronda no bairro, que chegou no local, exatamente estava sendo usado pelos pais. Neto Mota, infelizmente, né, o Neto está ao vivo com a gente, um caso lamentável, né, Neto? E assim, 2 meses apenas, quer dizer, quais foram os indícios, né, que a ronda do bairro constatou ao chegar lá para ter essa suspeita de maus tratos com esse bebê, hein, Neto? Era por volta das 11 horas da manhã quando várias pessoas passavam pela orla de Ponta Verde. E aí os populares que passavam, alguns turistas do interior, já que a nossa capital não pode receber gente de outro estado, passavam pela orla de Ponta Verde e uma cena chamou a atenção. Um homem jogando para cima, brincando com um bebê de apenas 2 meses. Ele jogava, segundo testemunhas, o bebê para cima. Isso acabou chamando a atenção, claro, de todos que passaram ali preocupados e acabaram fazendo essa denúncia, entre aspas, para a ronda no bairro que passava pelo local. Infelizmente, quando a ronda no bairro chegou, averiguou que de fato era verdade. Um homem de 36 anos aproximadamente brincava com o bebê jogando ele para cima. Na hora, a ronda no bairro acionou o Conselho Tutelar da região 1 aqui de Maceió. Tudo sobre o que aconteceu depois da ida do Conselho Tutelar. Até lá a gente vai saber agora com a Gilvanete Davino, que é conselheira tutelar da primeira região e está aqui comigo. Boa noite, conselheira. O que de fato aconteceu? Foi isso mesmo? O homem era de fato o pai da criança? Boa noite. Realmente, né? Aguinaldo é o pai da Evelyn, a bebezinha de 2 anos, ou de 2 meses, desculpa, e realmente ele estava visivelmente embriagado e a mãe também. O fato mais preocupante, quando o conselho chegou lá no local, foi que os dois não tinham a mínima condição de ficar com aquela criança, de permanecer ou ir para qualquer outro lugar com aquela criança. Até porque eles não são aqui de Maceió, né? Eles são da cidade de Itabuna, na Bahia, mas já vêm de Itabuna, por Recife, por várias cidades, e ele falou que estava aproximadamente de 3 a 4 dias em Maceió. De acordo com a lei, de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quais foram os possíveis crimes que esses pais cometeram? Negligência, né? Até porque... E maus tratos. A criança estava num local que não era próprio para ela naquele momento, ela estava quase sem nenhuma roupa. Uma pessoa que já veio nos fornecer uma toalha para poder colocar na criança. Entrei em contato com o promotor da Vara da Infância e Juventude, doutor Birajara, né? E assim, a medida protetiva que o conselho achou mais adequada foi fazer o acolhimento dessa criança e forneci o nosso endereço, meu nome, telefone, para que os pais amanhã, né? Se por acaso eles tiverem interesse, procurar o conselho e a gente vê as medidas legais e ver o que é que pode ocorrer com esse tipo de e os infração. Pais foram presos? O que foi que aconteceu com eles? Infelizmente a polícia estava na ocorrência, né, que a gente atendeu o chamado da ronda do bairro, mas aí ele não teve nenhum tipo não foi agressivo, né? Foi até uma pessoa prudente, porque ele realmente percebeu que ele estava embriagado. A mãe também sob efeito de álcool. Inclusive, no local, me informaram que até a criança, eles estavam colocando cerveja na boca da criança. E a criança, assim, estava com muita fome, sujinha, né? E a medida que a gente tomou foi essa, de acolher. E amanhã, procurando o conselho, a gente vê realmente, estamos mandando também o relatório para a promotoria, mas o acolhimento foi necessário. Como a população pode acionar o conselho tutelar em casos como esses? Em caso de negligência, de espancamento, a gente está sabendo assim que no momento dessa quarentena está tendo muito tipo de agressão física, psicológica. Então o conselho geralmente é acionado, né? E vendo essa situação de negligência, maus tratos, é só acionar o conselho tutelar. A gente verificando realmente a situação, a gente faz ou acolhimento ou faz outro tipo de medida. Conselheira, muito obrigado pelas informações. Edson Moura, que história triste, uma criança, uma situação tão delicada que agora passa a ser recebida por um abrigo aqui de Maceió, para que a justiça veja, se abre um processo. É um trabalho bem grande para garantir os direitos aí dessa criança que de apenas 2 meses de idade. Eu volto com você.
Pois é, uma história triste, né? Mas que bom que há tempo ainda essa criança foi resgatada, porque não se sabe, nas condições relatadas aí, né, pela conselheira tutelar, pelos policiais da ronda no bairro, não se sabe o que poderia acontecer, né? Poderia, inclusive, acontecer algo mais grave com essa criança, né? Porque a partir do momento que os pais, os responsáveis, estavam sendo irresponsáveis, quer dizer, já estavam com a criança embriagados, sem nenhuma condição, inclusive esses dias fazendo frio também aqui, não sei quantos dias eles já estão nas ruas.